Livro Vivendo pela Fé, capítulo 4. A Palavra Criadora. O poder da Palavra de Deus é melhor apreciado quando você contempla a obra da criação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmos 33, 6-9. A partir dessa narrativa, fica evidente que toda a matéria que existe na Terra e tudo o que nela existe surgiram como resultado da Palavra de Deus. Não podemos compreender o poder da divindade, mas podemos ver, pelo que é claramente declarado, que a Palavra do Senhor não é vazia, mas uma substância real. É como se o mundo existisse na Palavra antes de tomar a forma que tem agora. Quando a Palavra de Deus foi pronunciada, a terra e os céus passaram a existir. Quando a Palavra de Deus chama a algo, então aquilo que é chamado é criado. Tudo o que é nomeado pela Palavra existe nessa Palavra. Portanto, é impossível que Deus minta, pois sua Palavra cria as coisas desta maneira. Lemos em Romanos 4,17 que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é algo que só Deus pode fazer. É verdade que às vezes também pronunciamos coisas como se elas já existissem, mas isso não faz com que nossas palavras criem as coisas. Quando você fala algo que não é como se existisse, há apenas uma palavra que pode ser usada para descrever a sua ação: mentira. Deus não pode mentir, mas Ele fala daquelas coisas que não existem como se existissem. Deus fala de algo que não tem existência. Ele chama pelo nome como se fosse bem conhecido. No instante em que a sua palavra é proferida, nesse instante, aquilo que é pronunciado passa a existir. Considere este texto com atenção, porque falou e foi feito. Não que ele falou e depois foi feito, como uma leitura superficial dos textos poderia levá-lo a pensar. Essa ideia não seria percebida se os tradutores não tivessem inserido a palavra feito em itálico. É verdade que foi feito em seguida, mas foi a palavra do Senhor que o fez. A ideia seria melhor transmitida traduzindo a passagem literalmente como fizemos, porque falou e foi feito. Tão logo ele falou, tudo estava lá. O que quer que a palavra de Deus diga, assim é, porque sua palavra cria. É por isso que na profecia os eventos são frequentemente anunciados como se já tivessem se cumprido. Deus fala do que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Não porque existem em seus propósitos, mas porque existem em sua palavra. Elas existem tão claramente quanto podem, embora ainda não apareçam aos olhos humanos. É por isso que a palavra do Senhor é força e conforto para quem nela crê, pois a palavra que está escrita na Bíblia é a palavra de Deus, a mesma que criou os céus e a terra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, isto é, Deus soprou. Agora lembre-se de que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O sopro de Deus, que possui energia criadora, é o que nos dá os preceitos e as promessas da Bíblia. Essa palavra criadora é o poder do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
E o poder de Deus é revelado nas coisas que são criadas. Ver Romanos 1, 16 e 20. O poder de redenção é o poder da criação, pois redenção é criação. Assim o salmista orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, 10. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5, 17. O que é esta nova criação produzida pelo Evangelho? É justiça, pois o mesmo apóstolo nos exorta a nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Justiça equivale a boas obras e, portanto, o apóstolo diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. A palavra do Senhor é justa. Ela profere justiça. Assim como Ele falou ao nada e criou a terra, Ele fala à alma que está destituída de justiça. E se essa palavra for recebida, a justiça dessa palavra estará sobre essa pessoa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 23 a 25. Declarar é falar. Então, quando Deus declara a sua justiça em Cristo para a remissão de pecados, a justiça é falada para dentro e sobre você, a fim de tomar o lugar de seus pecados, os quais são retirados. E não é simplesmente uma justiça passiva que é declarada sobre você, não, mas uma justiça real e ativa, pois a palavra do Senhor é viva e a justiça de Deus é real e ativa. Em resumo, isso é o que a história da criação significa para você quando se acredita nela. Satanás está desejoso que você pense que o Gênesis é meramente um poema. Embora um poema não seja verdade, ou apenas uma história de ficção para você se divertir. Esse é o meio que ele usa nos últimos dias para destruir o Evangelho. Uma vez que você olha superficialmente para a criação, a força do Evangelho é enfraquecida em sua vida. Satanás fica até contente quando se considera a obra da redenção maior do que a obra da criação, pois ao fazer isso, você não está exaltando em nada a obra da redenção, mas depreciando-a. Redenção e criação são a mesma obra. E a redenção é exaltada somente quando a criação é grandemente apreciada. Pode ser que venha na sua mente o pensamento de que aquele que celebra a criação também deve celebrar a redenção. Isso é verdade, mas falaremos disso em outro momento. Amém.